dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz de Deus, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziu a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o teu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, e enviou para que te torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Atos 13, rapidamente. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Sirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Irmão, podemos assentar? Pode assentar? Aqui vemos 2 modos como Deus se manifestou a Saulo, como Deus se manifestou a Paulo. Nós temos que buscar e temos que descobrir como Deus está querendo se manifestar a nós também. A minha pregação é de acordo com esses 2 chamados de Paulo. Mas antes eu queria fazer uma breve resumo de quem foi Paulo, porque hoje o curso de missões é muito a ver também com Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários que teve aqui nessa terra. Então eu queria falar que Paulo era um judeu da linhagem de Benjamim, mas também era um cidadão romano, que obteve sua cidadania através de seu pai. Então Paulo era um judeu da linhagem de Benjamim, mas também era um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania. O seu nome Paulo era um cognome romano. Então, Deus não colocou o nome de Paulo para Saulo, como muitos acreditam hoje. O seu nome era Paulo em grego, e seu nome Paulo em romano, e seu nome é Saul em hebraico, mas transformado em grego é Saulo. Então, quando você vê Saulo, você está lendo Saul. E engraçado ver aqui que Saul os 2 Saul do Antigo Testamento que fala na Bíblia, ele era da linhagem de Benjamim também. E Saulo também, que se lê Saul, também é da linhagem de Benjamim. E podemos ver que Saul do Antigo Testamento, que perseguia Davi, também tem o Saul do Novo Testamento, que perseguia os discípulos de Davi. E podemos ver muitas semelhanças dele, e podemos ver o reverso deles também. Porque o Saul do Antigo Testamento, se puder dar um pouquinho mais de São Paulo, o Saul do Antigo Testamento, ele começou certo e terminou errado. E o Saul desse Novo Testamento, ele começou errado e terminou certo.
Paulo, ele foi educado como fariseu e se tornou um perseguidor implacável antes da sua perseguição, antes da sua conversão, desculpa. Essa perseguição de Paulo se dava ao seu extremo zelo pela lei mosaica. Então Paulo, desde pequeno, foi ensinado, foi doutrinado pela lei mosaica. Ele acreditava que essa lei era suprema naquele tempo. E quando Paulo viu os discípulos de Jesus pregando que toda a lei foi cumprida por Jesus, por intermédio de Jesus, que veio à terra e cumpriu todas as leis, e eles pregavam e diziam que não preciso mais cumprir toda a lei, Paulo se sentiu, não se sentiu ofendido, mas ele viu a doutrina judaica enfraquecendo. Então Paulo, ele foi ensinado, Paulo foi doutrinado na lei judaica, e pelo seu zelo, pela lei judaica, ele começa a perseguir os cristãos. Então, vendo Paulo e todos os outros fariseus que isso estava acontecendo, ele começa a perseguir cristãos. E nós podemos ver hoje também, irmãos, que a partir do encontro de Saulo com Jesus, ele mostra a sua conversão, independente da doutrina que ele foi criado, independente de como ele foi criado na sua casa. A partir do momento que ele teve o seu encontro com Jesus, houve a conversão de Paulo. Então não importa se você foi criado na Umbanda, se você foi criado na Espírita, se você foi criado no Candomblé. A partir do momento que você tem a sua conversão em Jesus, você vai ter a sua convicção em Cristo. O Espírito Santo vai te tocar. E eu quero falar também, outro ponto que eu quero entrar antes de ir para o foco da pregação, é que é em relação à lei. Eu, por muito tempo, eu não entendi o motivo porque os povos do Antigo Testamento tinham que cumprir essa lei, e nós hoje não temos que cumprir essa lei. E tudo isso aconteceu por falta de comprometimento meu e falta de entendimento, porque tudo isso está aqui na palavra de Deus. Como o nosso pastor diz, e eu falo também, a palavra de Deus é simples de ser entendida, ela é profunda. Se você quiser se aprofundar nela, você se aprofunda, mas ela é simples de ser entendida. Se você olhar para a inocência de uma criança, ela sabe que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e foi criado o homem e a mulher. É simples, o evangelho é simples. E muitos hoje são enganados também por falta de conhecimento, por não buscar a palavra de Deus, porque está tudo aqui escrito para a gente. Muitos ainda querem seguir o fardo pesado da lei. Muitos pastores estão ensinando e colocando fardo pesado nas suas ovelhas, obrigando as suas ovelhas a seguir a lei. Mas a partir do momento que Cristo veio, cumpriu-se toda a lei. E como inocente foi morto por nós, pela fé, nós fomos justificados por eles. Em Hebreus 7:12 vai dizer que, mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Vindo o sacerdócio de Jesus, mudou-se a lei. Não precisamos mais cumprir a lei do Antigo Testamento. A partir do momento que veio Jesus, essa lei não passa a vigorar mais. Não quer dizer que a lei sumiu, que a lei deixou de existir. Ela não passa mais a estar em vigor, por causa da graça e do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo aqui que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Não quer dizer que a lei desapareceu. E entendendo isso, nós devemos entender o que é a manifestação da graça. O que é essa manifestação da graça? Mas jamais nós vamos entender o conceito que é a graça se não entendemos a lei e o período que foi vivido debaixo da lei, o período do Antigo Testamento. Eu quero ler em Romanos 8, de 3 a 4, se tu puder colocar aqui, que fala um pouco sobre a lei. E eu tinha preparado, irmãos, só a parte de Atos 9 e Atos 13. Mas Deus, eu fiquei até 5 horas da manhã hoje, porque Deus tocou para mim em aprofundar um pouco mais sobre essa lei. Porque eu, quando fui novo convertido, eu não entendia, porque no Antigo Testamento fala, está em estatuto perpétuo que deve cumprir isso. E eu sempre vi meio que obrigado a seguir essa lei também. Então, eu senti no meu coração de poder pregar para os irmãos e falar um pouco antes de entrar
em Atos 9 e Atos 13. Então, Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Paulo diz que a lei estava enferma, ele está dizendo que ela está sem força, que ela está fraca e doente, por causa do pecado, da carne. Aqui a minha Bíblia faz uma observação também, que eu gostaria de ler, que é: a liberdade do cristão vem da encarnação da obra de Jesus Cristo, como oferta pelo pecado, em semelhança da carne do pecado, e pela operação do Espírito Santo em prover a vida. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus, assumiu a humanidade. Ele não deixou de ser Deus, mas tomou sobre si uma verdadeira natureza humana, sem pecado, e veio a ser a oferta perfeita. Ele cumpriu as exigências da lei em sua vida e em sua morte destruiu o poder do pecado em um corpo humano sobre a cruz. A lei estava enfraquecida pela carne, por isso era impossível a lei trazer o resultado esperado por Deus. Através do pecado, essa lei estava enfraquecida, e através do nosso Jesus Cristo, e através do Espírito, e através da nossa fé, hoje nós temos a condição de viver o caminho de Deus, de viver a plena vontade de Deus em nossa vida. Ele está dizendo que a lei estava enfraquecida pela carne, por isso era impossível que a lei trouxesse o resultado esperado por Deus. Mas o que foi impossível pela lei, Paulo fala no versículo 4 ali, se quiser colocar o 4, que o preceito da lei se cumpriu em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós não andarmos mais segundo a carne, nós conseguimos cumprir a plena vontade de Deus. Nós temos que buscar viver em Espírito. O pecado está na carne, a nossa carne é inclinada para o pecado. Então, nós buscando o Espírito, nós vivemos a plena vontade de Deus, nós vivemos o tempo da graça. Então, tudo que a lei não conseguiu produzir no homem, hoje a graça consegue produzir. O que para o homem no Antigo Testamento era impossível cumprir toda a lei, agora no Novo Testamento se tornou possível seguir essa graça de Deus. O problema nunca foi a lei, o problema sempre foi o pecado. O próprio Paulo diz que a lei era boa, e em Timóteo ele diz que o mandamento é santo, justo e bom, mas o problema estava na natureza pecaminosa do homem. A Bíblia diz que a lei estava enferma e doente pela carne. E nós precisamos entender que isso é um conflito de natureza, é um conflito da nossa natureza. A carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Quando nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza. Mas Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido da carne é carne. Então, se nós nos convertemos no nosso nascer de novo, nós temos que viver em Espírito, para viver a plena vontade, o pleno conhecimento de Deus. A mudança acontece no nível do nosso espírito, mas temos que entender que a nossa natureza é pecaminosa, e esse que é o grande problema do homem. Nós vivemos em Espírito, nós estamos sujeitos, nós vivemos hoje com a natureza pecaminosa, nós estamos sujeitos ao pecado. Não significa que eu não sou pecador, não significa que você não é pecador, porque a própria Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, porque é mentiroso, porque todos nós temos pecado. E a carne e o Espírito sempre vai militar. Quando você aceitou Jesus, o seu interior, a sua natureza pecaminosa, ela não sai do seu corpo e sai vagando por ele. Ela está no seu interior, como se trancado numa gaiola. E esse interior pecaminoso, ele sempre vai militar, ele sempre vai estar querendo voltar. Por isso você sempre tem que estar sempre alimentando o Espírito e vivendo o Espírito. E a Bíblia diz, como o
primeiro Adão entrou o pecado no mundo, no último Adão, tudo foi cumprido. Cristo foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. E é por isso que não é mais necessário seguir a lei mosaica. Ninguém, Deus olhou do céu e viu, e do alto do trono dele, ele não viu que ninguém que pudesse fazer esse sacrifício que Jesus fez. Porque ninguém conseguiria fazer o que ele fez. Ele cumpriu. Ele não veio destruir a lei. Ele veio para que toda a lei se cumprisse. Jesus cumpriu toda a lei para que hoje nós fossemos livres, para que hoje nós temos a graça. E Jesus veio fazer, não foi só apenas perdoar os pecados cometidos, mas nos levar a manifestar a imagem de Deus aqui na terra. Não foi só perdoar o pecado. Ele quer que nós vivemos o pleno conhecimento, o pleno entendimento de Deus. Se nós vivemos em Espírito, nós vamos saber a vontade de Deus, a vontade que Deus quer fazer em nossa vida. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus não é apenas como que alguém olhou para a gente e falou assim: eu vou lá porque eles não vão conseguir, eles não conseguem ficar sem pecar, eles não vão conseguir cumprir a lei pesada, difícil e dura. Então eu vou lá mandar alguma coisa mais fácil para eles, de forma alguma. Quando a Bíblia diz que a lei estava enferma, ela diz que é pela carne. Não é culpa da lei que a lei é ruim, a lei é mal, é culpa da carne. É uma natureza de pecado que não permitiu o homem ser sujeito a Deus. Hoje nós estamos permitidos ser sujeitos a Deus, por causa da graça de Jesus. Aleluia! Mas a grande bênção da graça e da nova aliança é que agora o homem nasce de novo e ele recebe a nova natureza. A partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você desce nas águas, você morre do pecado, você é uma nova pessoa e você pode viver com a plena vontade de Deus aqui na terra. E essa nova natureza pode prevalecer sobre a natureza velha. Essa nova natureza, ela deve permanecer sobre essa natureza velha. Em Gálatas 5,16 diz: se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a obra da carne. Então nós temos que andar no Espírito para nunca satisfazer a obra da carne. E grande é a bênção da nova aliança, que agora o homem nasce de novo e ele recebe uma nova natureza. E a partir de agora, essa nova natureza pode prevalecer sobre a velha. Então, a partir desse breve momento, eu tenho pouco tempo agora também, eu quero voltar rapidamente para Atos 9, para como Deus se manifestou a Paulo. A primeira manifestação dele. E muitos falam, muitos ficam esperando, colocam Deus na caixinha do sobrenatural. Eu mesmo já fiz essa oração, que Deus se revelasse a mim, como Ele se revelou a Abraão, como Ele se revelou a Paulo, como Ele se revelou a Moisés, como Ele se revelou a todos esses do Antigo Testamento. Mas será que nós estamos dispostos a sofrer o que eles sofreram? Será que eles estão dispostos a todo o sofrimento de Paulo, a todo o sofrimento de Abraão, a todo o sofrimento de Moisés? Às vezes nós colocamos Deus na caixinha sobrenatural, e como eu disse, às vezes Deus está falando através do louvor, através da oração, através do testemunho com Deus, do nosso rodeando. Deus está falando dos pequenos detalhes. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então, voltando aqui para Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas a Damasco. Então, Saulo, nessa vontade de perseguir os cristãos por causa do zelo, ele vai para Damasco e pega essa carta para Damasco para ter essa autorização para prender os irmãos cristãos. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente Jesus o cercou com o resplendor do céu. Então Paulo chegando em Damasco, Jesus cercou. Ele olhava para um lado, ele estava cercado pelo resplendor. Ele olhava para o outro lado, ele estava cercado. Ele olhava para cima, ele estava cercado por Jesus. E Paulo caiu, Paulo foi levado ao chão. E muitos vão dizer hoje que Deus não te derruba. Deus derruba. Quando chegar lá na glória, como o pastor Eliseu disse,
Conversa com Paulo que ele vai te falar. Deus derrubou ele, cegou ele, para que a plena vontade dele se cumprisse na vida de Paulo. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E disse: quem é, Senhor? Então, quando Saulo caiu, quando o Senhor se manifestou a ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas alguém vai dizer: uai, Saulo não estava perseguindo os cristãos? Saulo não estava perseguindo as igrejas? A perseguição que está na igreja está em Cristo. A perseguição que está nos cristãos está em Cristo. Você que fala mal da igreja, você está falando mal de Cristo. Você que fala mal dos cristãos, você está falando mal de Jesus. E caindo por terra, e o importante quando Saulo vai falar com Jesus, Saulo não conhece Jesus, mas Jesus chama ele pelo nome: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Jesus conhecia Saulo, mas Saulo não conhecia Jesus. E disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está perseguindo a igreja, mas você está me perseguindo. Você está perseguindo os irmãos cristãos, mas você está me perseguindo. Cura para ti ressuscitar contra os amigos. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e será-te dito o que te convém. E Paulo caindo, Paulo chama o Senhor e reconhece ele como Senhor, e fala: Senhor, o que quer que eu faça? Revela a mim agora, Senhor, o que quer que eu faça? Ele fala: não, você vai fazer o que você veio fazer. Você vai entrar na cidade de Damasco, e lá eu vou falar com você. Porque eu falo com você na hora que eu quero, e na hora do jeito que eu quero. Não é no seu momento, é no meu momento, é como eu quero falar com você. E levantando, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os anões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não via ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, conduziam para Damasco. Então Saulo, ele foi humilhado. Saulo, que foi o Saulo, o poderoso Saulo, o forte Saulo, que foi lá perseguir os cristãos, perseguir o povo de Deus, ele cai no chão, ele é humilhado, ele fica cego. E cego, ele tem que ser conduzido pelos soldados que estavam com ele. Imagina a humilhação. Paulo não chegava mais nada, e teve que ser conduzido pela mão, pelos que estavam junto com ele. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão a Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. Ele respondendo: eis-me aqui, Senhor. Então, Saulo, ele se converteu, ele cumpriu a vontade de Deus. Deus falou: vai e entra. Ele não preponderou Jesus, falou: não, Senhor, revela-me para mim agora. O que Saulo fez? Saulo, no primeiro dia, chegando na casa de Judas, Judas oferece para ele: Saulo, come. Ele: não vou comer. Segundo dia: Saulo, come. Não vou comer não. Terceiro dia: Saulo, come. Não, eu estou de jejum, eu estou jejuando, porque Deus vai falar comigo. E jejuando, aqui vai falar também que Saulo orou. Quando Jesus fala com Ananias, vai falar que ele está orando. E aqui mostra, quando Deus profere uma palavra na nossa vida, o que temos que fazer para ter o pleno conhecimento, saber a plena vontade? Saulo dá o exemplo: orando, jejuando, buscando ainda mais. Se você tem essa palavra na sua vida, se você tem essa profecia na sua vida, você não vai cumprir ela parado e esperando que ela se cumpra. É jejuando, é orando, é buscando a vontade de Deus. Aleluia! Obrigado, Deus. Glória a Deus. E disse a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão e tornasse a ver. Então, antes de Deus dar a mensagem para Ananias, Deus deu a visão para Paulo. Paulo foi dado o poder da visão. Então Saulo, em 3 dias de convertido,
ele estava orando, ele estava jejuando, e foi dado o poder de visão para ele. Então, às vezes, nessa noite, você está dando essa desculpa: Senhor, eu sou um novo convertido, Senhor, eu não sei orar, Senhor, eu não sei falar. E você está buscando, você está orando, você está jejuando. Saulo, em 3 dias, conseguiu o dom de visão, orou e jejuou. E possamos ser como Paulo também, orando e jejuando, para se cumprir, porque a palavra de Deus já está acontecendo na sua vida. Mas o que nós temos que fazer é para que ela se cumpra em nossa vida. Depende de nós, depende da nossa fé. Em nome de Jesus. E respondeu a Ananias: Senhor, muitos de nós ouviram acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E Jesus falava. E aqui tem poder dos discípulos, tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E Jesus falou: acabou, Ananias? Você terminou? E ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Não é como você vê, Paulo, é como eu vejo. Não é o passado de Paulo, não é o erro de Paulo antigamente que eu vejo ele agora, é do jeito que você vê. Eu vejo ele agora um novo convertido. Eu vejo um vaso usado na minha mão para pregar a palavra de Deus. Então não importa o seu passado, não importa como os seus amigos te veem, os seus familiares te veem, importa como Jesus te vê daqui para frente. Amém? Glória a Deus. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo teu nome. E Ananias entrou na casa e, pondo-lhe a mão, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, aquele que te humilhou, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que te tornes a ver e que seja o quê? Cheio do Espírito Santo. Então Paulo orou, jejuou por 3 dias. Paulo buscou a Deus e foi cheio do Espírito Santo. Aquele que busca, acha. Aquele que a palavra de Deus diz: pedi, dá-se-vos-á. Aquele que está buscando, ele vai achar. Ele tem que continuar firme, buscando em oração e em jejum. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas. E quando nós aceitamos Jesus, nós podemos ter a plena visão, nós reconhecemos o nosso passado. As nossas escamas caem também. E nós podemos viver o pleno conhecimento de Deus. E levantado foi batizado. E mostra a importância do batismo também. Uma pessoa nova, ela é batizada, a nova convertida. O ápice da conversão, que reconhece Jesus como seu Salvador mesmo, a morte do velho homem, do novo homem, é o batismo nas águas. Aleluia! Eu quero passar rapidamente agora para Atos 13, porque quantos aqui quer ser chamado desse jeito, como Paulo falou? Levanta sua mão. Quem quer ser chamado desse jeito? Mas agora eu quero ver nos irmãos se ele vai continuar com esse pensamento. Vou pedir de colocar rapidamente em 2 Coríntios 11, 24 e 27. Estou terminando já, tá, irmãos? Tem mais só 3 versículos do capítulo 13. E eu tenho. Então, Deus, para se manifestar desse jeito, 2 Coríntios 11, a partir do 24. Aleluia! Ele teve que passar por alguma coisa. Eu vou ler ali. Recebi dos judeus 5 quarentas de açoites menos 1. Pode passar. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei o abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Você está disposto a
ser chamado como Paulo, a ser revelado como Paulo. Mas quantos aqui está disposto a sofrer isso que Paulo sofreu? Quem aqui está disposto a sofrer tudo que ele sofreu, a passar por tudo que ele passou? Alguém aqui está disposto? Eu particularmente acredito que eu não tenho essa capacidade de passar tudo que Paulo passou. Glória a Deus. Então, vindo para Atos 13 aqui, nós vemos Deus se manifestando por Paulo através do culto, através do Espírito Santo, na igreja que ele estava servindo. Então, rapidamente aqui, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber, Barnabé e Simeão, chamado Lígio, e Lúcio Sirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, e o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, servindo eles ao Senhor, onde ele estava servindo? Na igreja. Ele estava servindo o pastor dele, ele estava servindo a igreja dele. Às vezes, muitos irmãos vê algum problema na igreja e quer mudar de igreja. Mas eu falo aqui nessa noite, irmãos, se Deus te revelou o problema dessa igreja, é porque você tem a capacidade de melhorar, de buscar essa melhora na sua igreja. Então não fique voltado nos problemas da igreja. Se Deus te revelou, é porque você tem essa capacidade. Tem a capacidade em você de resolver esse problema, de através do Espírito Santo sanar esse problema. Nós não vamos aceitar esse problema, solucionar esse problema mudando de igreja. Não, aqui fala que Paulo estava servindo e que nós vamos ser chamados pelo Espírito Santo de Deus servindo a Deus. Servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, o que eles estavam fazendo quando foi chamado? Jejuando e servindo ao Senhor. E depois de ser chamado, o que eles fizeram? Então, através do Espírito Santo, através de alguém na igreja, foi colocada uma profecia sobre Paulo. E através desse Espírito Santo, Deus falou para ele o que mandou enviou ele para missões. Então, depois de receber essa profecia, o que Paulo fez? Então, jejuando e orando, e pondo ele as mãos, o despediam. Então, quando Paulo recebeu essa profecia, ele estava jejuando e orando. E para confirmar se essa profecia é verdadeira, o que Paulo fez? Jejuou e orou. No Antigo Testamento, quando o profeta falava uma profecia, o profeta era tomado por inteiro. A sua mente do profeta era tomada pelo Espírito Santo. Hoje em dia, não temos isso. Desculpa falar isso aqui se alguém se sentir ofendido, mas qualquer um que lançar uma profecia aqui tem que ter a confirmação através do jejum e a oração. Porque a Bíblia fala que nós conhecemos em parte. Às vezes, alguém vai colocar uma profecia aqui para o irmão Fabiano. Fala assim: o irmão Fabiano, Deus, através do Espírito Santo, está falando, o irmão Fabiano vai ser um grande pregador. Deus, através do Espírito Santo, está falando isso. Mas eu, através da profecia da minha carne, eu aumento, eu quero lançar a profecia da minha carne. E eu falo: irmão Fabiano, você vai ser um grande pregador, você vai ser um grande cantor, você vai ser um grande profeta. E através disso, eu estou lançando profecias da minha carne também, e não somente do Espírito. E isso é a importância do jejum e a oração para a confirmação da profecia. Hoje temos muitos falsos profetas. Para não ser enganado por esses falsos profetas, tem que ter o jejum, a oração e o principal, a afinidade com a palavra, o conhecimento da palavra. Então, quando alguém não existe profecia, que está em desacordo com a palavra. Então, uma profecia que fala aqui para você adulterar, uma profecia que fala para você mentir, uma profecia que fala para você largar seu esposo, pode cair por terra em nome de Jesus, porque a profecia ela não vai em desacordo com a Bíblia, ela vai de acordo com a palavra de Deus. E hoje, a palavra de Deus está aqui para nós obtermos esse conhecimento. Então, concluindo aqui, irmãos, não fique esperando que Deus se revele a você, como ele fez com Paulo, se você não está disposto a passar tudo que Paulo falou. O Espírito Santo está se revelando aqui, nessa igreja, você servindo a Deus, você adorando, você louvando a Deus, através
não é como Elias queria, como o terremoto, como Elias estava esperando, Deus se manifestar no terremoto, no fogo, no vento forte. Deus está se manifestando na brisa suave do louvor aqui esta noite. Deus está se manifestando na brisa suave do testemunho do irmão, na brisa suave da palavra. Então vamos buscar viver em espírito e não na carne, que a nossa carne possa sempre falar mais alto que o espírito, para nós podermos viver por completo. E nesse culto de missões, que nós possamos, porque nosso objetivo aqui na terra é missões. O nosso Deus é um Deus de missões. O Deus do Egito, o Deus que tirou o povo do Egito, por todo lugar que ele passava, ele fazia ser conhecido. Jesus foi o Deus de missões também. Jesus era de missões. Jesus não veio salvar só os judeus, ele veio salvar os gentios, ele veio salvar todas as nações. Por isso importa que nós fazemos as missões também, levando a palavra, o Evangelho de Deus a todos os cantos dessa terra. E missões não é só ser enviado para a África, não é só ser enviado para um país lá fora. Missões é você falar de Deus, pregar o Evangelho para a sua família, para o seu vizinho. Você, quando o pastor solicita aqui o Evangelho, a evangelização aqui, é você vir e fazer missões também. Porque Paulo estava servindo. Então venha servir na igreja também. Venha evangelizar os irmãos que estão aqui. Venha cumprir o ídolo de Jesus, que é pregar o Evangelho para todos, para todo mundo. Para essa oportunidade, em nome de Jesus, e peço que os irmãos abram seu coração, que a palavra do Espírito Santo se mostre, te mostre para você aonde você tem que melhorar. Essa palavra tocando em seu coração, que você sente essa repreensão, que você aceite esse conselho, e que mude, e que se converta, e que mude cada dia mais, porque eu não sou perfeito. O pastor tocando que ele não é perfeito, nós não somos perfeitos. Todos os dias nós temos que buscar melhorar, todos os dias temos que buscar viver essa graça de Deus, essa plena convicção. Então agradeço a oportunidade,